Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Corinthians 100% lidera o Brasileirão. Dudu marca na vitória do Verdão, mas não comemora. O grande goleiro Júlio César se despede do futebol. E no vôlei, uma vitória histórica do Praia Clube na Superliga Feminina. Muito bom dia para você que é apaixonado por esportes assim como nós. Está começando mais uma edição do Breakfast News. Hoje, dia 23 de abril de 2018. Muita coisa para a gente falar, né? Uma segunda-feira recheada de informações. Bom dia, Fábio Salgueiro. Fala, Carlos Lima, bom dia, um abraço a você, ao amigo apaixonado por esportes, muita coisa para se falar, rodada quente do Brasileirão e temos até boa notícia do vôlei, né? É verdade, o Praia Clube desbancou, né, o Sesc do Bernardinho, o time do Rio de Janeiro, o Praia Clube de Uberlândia. Ele havia perdido o primeiro jogo por 3-1, né, no jogo de ida no Rio, mas ontem com o Sabiazinho, né, como é conhecido o ginásio Tancredo Neves na Uberlândia, completamente lotado. Ontem foi um passeio, um show, né, do time da casa, 3-0, 25-19, 25-23, 25-17. E aí o que acontece? Como o Rio de Janeiro havia vencido a primeira partida e perdeu a segunda, nós tivemos um super set, né, para definir, ou seja, mais um set com um placar também de 25, né, como se fosse um set, um quarto set, né, já que estava 3-0. E aí, nesse set, de novo, o time mineiro acabou vencendo 25-18, muita festa, uma comemoração realmente incrível, né, na cidade. O Praia Clube que conta com Fabiana, com a Fernanda Garay, com a Valeuska, jogadoras campeãs olímpicas, né. Foi um jogo realmente espetacular, mostrando o nível, né, do voleibol brasileiro, seja no masculino, no feminino. São jogos maravilhosos e o time de Minas está de parabéns, a equipe de Uberlândia, parabéns a todas as meninas, a comissão técnica, porque não é fácil. Para você ter uma ideia, até agora o Rio de Janeiro já ganhou 12 vezes essa competição, Osasco ganhou uma e agora Uberlândia ganhou outra. Então a hegemonia do time do Rio de Janeiro é muito grande. Então ganhar de uma equipe comandada pelo Bernardinho não é fácil, o que aumenta, evidentemente, o tamanho dessa conquista, não é, Fábio Salgueiro? Sem dúvida, né, Lima? Uma conquista que merece ser reverenciada, merece ser festejada. Imagina o dia seguinte, o pós-conquista, né? O voleibol é um esporte maravilhoso, mexe com o brasileiro, tem uma identificação enorme com a gente, né? E você citou o Bernardinho aí. Bernardinho acho que é a grande referência, ou uma das grandes referências do voleibol atual. E você bater, superar um time dele, realmente é algo maravilhoso, que te traz muita emoção, muito prazer, né? Então é muito legal, e eu vou te falar, às vezes eu fico com uma pontinha de inveja, aquela inveja branca, numa boa, da fórmula de disputa do vôlei. O vôlei é uma emoção maravilhosa, né? Não só pelos sets, mas muitas vezes é disputado em playoffs. Eu adoro esse formato playoff, acho que é emoção garantida, enfim. É uma conquista que merece ser reverenciada e muito legal você abrir o Breakfast News hoje falando de vôlei, uma coisa muito legal, Lima. E aqui as campeãs, ó. Claudinha, Valeuska, Fernanda Garay, Amanda, Fabiana e Fawcett. Aliás, a Fawcett fez o ponto do título, né? A líbero foi a Suelen. Ainda estavam no banco e também participaram do jogo Andréia Ellen, Laís, Carla, Ananda e Bruna Pavan. O técnico campeão é o experiente Paulo Coco. O time do Rio de Janeiro, que também merece ser reverenciado, é um time espetacular. Roberta, Jussiele, Monique, Gabi, Drucile, Maiara, líbero Fabi. Ainda tem a Natiele, Carol Leite, Vivian, Vitória, Penha, Micaela e Linda Jéssica. O técnico é o Bernardinho, né? O super campeão Bernardinho, realmente um cara que revolucionou o vôlei brasileiro, né? Com campanhas espetaculares, maravilhosas.
E esse jogo, Fabinho, também contou com a aposentadoria da Fabi. A Fabi se aposentou, também ficou muito emocionada, né? Uma jogadora sensacional, espetacular, né? Ela chorou muito depois, é claro, não poderia ser diferente. Então foi um fim de semana de despedidas, né? A Fabi no vôlei e no sábado o Júlio César, não é, Fábio? No É futebol. verdade, Limar. Boa sorte para a Fabi é uma referência também no vôlei. Imagina a felicidade dela, né, de se despedir com um título desse. Realmente algo o esporte brindou É, a vida no dela caso com dela, momentos o maravilhosos. Fabiano, no caso dela não foi com título, né? Ela joga no Rio, né? Ela é a líbero do Rio, mas ela se despediu com mais uma medalha no peito, a medalha de prata, né? Mas ela ganhou várias vezes, tanto é que o Rio de Janeiro é 12 vezes campeão da Superliga, né? Mas a emoção pela despedida. Para ela não deu para ser com uma vitória, mas teve do outro lado um adversário espetacular que foi o Praia Clube. E no sábado o Júlio César, né? Também emocionado, se despediu no Maracanã aí com vitória, né, Fábio? É verdade, o Júlio César, um goleiro maravilhoso, tem meu respeito. Em 2010 foi considerado o maior do mundo. Até escrevi nas redes sociais ontem, né? Que o Júlio merece ser reverenciado. Ele não merece ser lembrado apenas como goleiro do 7-1. Infelizmente, o brasileiro tem uma memória muito rasa. O brasileiro adora um deboche, adora maltratar os seus ídolos, né? E não consegue enaltecer a qualidade de um goleiro como o Júlio César. Em 2010 teve foi eleito aí o maior goleiro do mundo e ninguém chega a esse patamar de graça. Então é um cara que merece muito meu respeito. E eu até dei os parabéns para ele nesse domingo, depois de consumar essa aposentadoria dele no clube de coração, que ele gosta muito, que ele apareceu para o futebol, que foi o Flamengo. E eu dei um tom de desabafo, porque eu acho que às vezes o brasileiro é muito cruel com seus ídolos, né? E eu até perguntei também, falei o seguinte, bom, se a gente vê uma boa parte dos brasileiros criticar o Pelé, como que a gente vai imaginar que o Júlio César fosse sair ileso a críticas, né? O 7-1 foi traumático, o 7-1 realmente foi a maior tragédia da história do futebol brasileiro. Agora, o 7-1, o esporte é coletivo, o futebol é coletivo, o Júlio César foi uma das vítimas, né, daquele 7-1, não foi o único, né? Então é naquela linha do Barbosa em 50, do Júlio César agora, mas a história dele é realmente muito bonita. Ele se despediu com uma vitória, uma vitória emblemática ali, realmente do Flamengo, mas o mais importante é que ele conseguiu dar adeus realmente jogando no Brasil, jogando no clube que ele se identifica, e ele tem o meu respeito, Lima. Sem dúvida nenhuma, né? Tem todo o nosso respeito e, é claro, o Júlio César emocionadíssimo, né? Depois da partida de sábado, da vitória, Maracanã com 52 mil torcedores, né? Foi uma despedida de gala do Júlio César. Foram 47 mil pagantes, mais 5 mil que não pagaram. E ele, depois do jogo, falou. Olha, hoje foi um misto de emoções, sem dúvida nenhuma. Dizer que eu não pensei, que eu não voltei no passado, seria hipocrisia da minha parte. Eu acho que você encerrar num palco, que é o símbolo do nosso futebol, digamos assim, que é o Maracanã, onde tudo iniciou para mim, e eu encerrar aqui, realmente é um motivo de muito orgulho, né? Você é sempre grato ao Flamengo por essa oportunidade, não tenha dúvida. E em relação a essa situação de imaginar o quanto eu sou querido, realmente não passa na minha cabeça. A gente não tem a mínima ideia, te juro. É complicado. Já tive a oportunidade de falar em outras entrevistas de pessoas que me param na rua dizendo que o filho virou goleiro por minha causa, ou que o nome do filho é Júlio César por minha causa. Isso a gente não consegue imaginar, mas é o que eu falo. Às vezes eu acho que eu não mereço tanto. Mas o que eu posso dizer, mais uma vez, é agradecer a torcida que esteve presente, que veio prestigiar o Júlio César, que pessoas que de repente não tiveram oportunidade de me ver jogar na minha primeira passagem, hoje tiveram a oportunidade de me ver vestindo a camisa do Flamengo pela última vez. Agradecê-los de todo o coração. Foi realmente uma aventura incrível, foi uma aventura sensacional e que eu acho que eu fechei o meu livro escrevendo um capítulo importante, né, que foi essa última partida no Maracanã. Então, aproveitando aqui, agradecer demais a torcida, todos aqueles que compareceram para prestigiar. Haja emoção, hein, Fábio? Sem dúvida, né? Eu imagino a emoção. E ele falou uma coisa legal aí, viu, Lima? Porque por mais que a gente tente pensar, imaginar, eu acredito, o atleta, né? Ele não tem a dimensão do que ele é adorado, do que ele é venerado por seus
por seus fãs, né? Pela condição de ídolo que ele tem. Às vezes ele consegue ter no dia a dia ali um contato maior, mas dimensionar ele não consegue. E ele não sabe o quanto realmente ele influencia, às vezes até no caráter das pessoas que estão crescendo, que estão tendo ele como ídolo. Por isso que na condição de ídolo eles têm uma responsabilidade enorme, né? Com atos, com a disciplina diária, com a imagem, por causa disso. Porque é o preço da fama, é o preço de você se tornar um cara conhecido. Mas ele tem uma trajetória muito legal, o Júlio César, e eu fico feliz por ele. Porque tem jogador, né, que fala, o que eu faço fora de campo é problema meu. Mas até a página 9, porque eles servem de exemplo para muita gente. Esse jogo do Flamengo foi no sábado, 2-0 para o Mengão. Henrique Dourado marcou 2 vezes, aos 28 e aos 35, ainda da primeira etapa, o segundo gol de pênalti para variar, né? Como bate bem pênalti o ceifador. No jogo que abriu essa segunda rodada, que nós transmitimos aqui na Rádio Futebol Clube, o Santos me decepcionou, Salgueiro. Não pelo fato de perdeu na última bola, né? 1-0 para o Bahia, um gol do Júnior Brumado aos 48 do segundo tempo, uma cobrança de escanteio, né? Aí o Elton dá um calcanhar, o Júnior Brumado, na cara do Vanderlei, ele teve tempo e habilidade para girar o corpo e empurrar a bola no canto esquerdo. Agora, o que eu não consigo entender no time do Santos é o seguinte: o Jair arma a equipe com 3 atacantes. Tudo bem, não tem aquele armador, a gente já vem falando isso há muito tempo, o Santos sente falta ali daquele camisa 10 clássico, mas você arma o time com Sacha, Gabigol e Rodrigo, você imagina uma equipe saindo rápida no contra-ataque e tal. Mas o que aconteceu? O Jair prendeu o Sacha de um lado, o Rodrigo do outro, para marcar os laterais do Bahia. E o Santos só começou a atacar para valer quando entrou o Bruno Henrique. É estranho isso, você não acha não, Fábio? É estranho, né? Porque daí, sinceramente, você fazendo isso, eu acho que o normal seria realmente os laterais do Bahia marcarem esses jogadores do Santos, principalmente na condição, né? No patamar que está o Sacha e está o Rodrigo. Rodrigo menino, Rodrigo com muito potencial. Então, quando você coloca eles ali para assessorar a marcação e marcar os laterais, você perde a força de contra-ataque, você perde a postura realmente de manter o Bahia no seu campo. E aí você não só admite que você está preocupado com o adversário, como você dá campo para o adversário. Então, a partir do momento que você arma o time com 3 caras na frente, mas você não mantém esses caras na frente, você pede realmente que eles tenham uma intensidade maior na marcação, fica um contrassenso. Não é uma pergunta que você fez para mim, eu respondo para você. Sinceramente, também, eu fico sem acreditar. O Bruno Henrique depois entrou, o Santos se soltou um pouco mais para tentar atacar. O Bruno Henrique vai levar um tempo ainda para adquirir aquele nível de futebol que ele tem. Ele não desaprendeu, mas ele ficou muito tempo parado. Mas é um jogador que no momento certo aí vai ter o seu espaço no time. Agora eu estou com você. Foi na última bola do jogo, mas é aquele negócio daquela frase que nós brincamos ontem depois do jogo aqui, né? O futebol, o jogo acaba quando termina, então não tem essa, o Santos tomou um gol no final e olha, é um prejuízo, hein? É um prejuízo, nem um pontinho realmente ficou um prejuízo, ficou ruim para o Santos. Eu gosto muito do Jair Ventura, mas acho que no sábado ele errou na tática, né? Naquilo que ele imaginava para o jogo do Santos. Saímos do sábado e vamos para o domingo. E ontem os jogos começaram cedo. Aliás, um jogo começou cedo e começou dessa maneira aqui, ó. O Matheus Vital, agora jogando como meia, rolou para Cleison, de novo no mano a mano com o alemão, balançou, levou pro fundo, ainda Cleison parou, prendeu, cruzou para Gabriel, dominou, pintou mais um, bateu, é gol! Gabriel mexe no placar e consolida uma goleada improvável. Outra bela jogada, bem trabalhada. Começou com o Matheus Vital, dali pro Cleison. Ele balançou pra cima do alemão. E aí o Gabriel ficou pedindo a bola. Manda pra mim que eu faço, manda pra mim que eu faço. E fez. Dominou, trouxe pro pé direito, escolheu o canto, bateu no canto direito baixo do Luiz Carlos. 41 do segundo tempo.
Corinthians 4, Paraná 0. Acho que nem o torcedor mais otimista do Corinthians, e olha que a galera anda bem otimista, poderia imaginar um 4-0, hein, Salgueiro? A vitória imaginaria, né? Nós até prevíamos aqui também, naqueles palpites que você pediu na sexta-feira, para mim eu previ uma vitória do Corinthians. Eu acho que o Corinthians está num patamar maior. Agora a goleada é uma consequência, né, Lima? Os 4-0 realmente o Corinthians construiu com um futebol muito sólido. O Corinthians teve uma postura muito boa. Que time o do Corinthians, realmente com uma forma definida de jogar. Corinthians e Grêmio disparados os melhores times do Brasil hoje, como time, como força de time. E aquela coisa, sem tantos talentos individuais, mas como equipe são muito fortes, né? O Corinthians ontem foi muito bem, gols muito bons, bem trabalhados, né? Então a gente ressalta isso. O Rodriguinho está numa fase maravilhosa, com o Jadson em campo, o Corinthians ganha numa criação muito boa, o Cleison aberto pelo lado esquerdo com muita velocidade, enfim, é um time que está aprendendo, inclusive, viu, Lima? Aprendendo não, que já vem atuando assim, mas está se virando muito bem sem o tal do camisa 9. Vai ter o Roger à disposição, e eu acho que o Roger, apesar das suas limitações, e eu o vejo como um jogador limitado, sim, mas eu acredito que num time montado como o Corinthians, ele pode dar resultado. E se não der resultado, o Corinthians tem uma forma de jogar sem o 9 que está mostrando que pode ser eficiente, que pode conseguir conquistar resultados, que pode conquistar vitórias como essa do Paraná. O Corinthians chega a 2 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento, tem um bom começo de Brasileirão, vai ter uma partida fora agora com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro instável, o Corinthians muito sólido, enfim, é um Corinthians que já começa brigar na parte de cima da tabela, e é aquela coisa, né, Lima, que nós temos essa expectativa, eu pelo menos tenho, que o Corinthians vai brigar pelo título sim, porque é uma equipe que aprendeu também a jogar os pontos corridos, e é uma equipe que tem essa força como time, então por isso que vai brigar. E no terceiro gol, antes do Cleison colocar a bola na rede, o Corinthians ficou 1 minuto e 15 com a bola nos pés. Rodou para lá, foi para a direita, foi para a esquerda, voltou no meio e ficou ali, procurando um espaço, né, na defesa do Paraná, até que conseguiu. Realmente o Carille, e acho que também o Osmar Loss, eu não estou no dia a dia do Corinthians, mas o Carille sempre deixou muito claro que ele era um cara preocupado com a defesa e tal, e que do meio de campo para frente era com o Loz. Então, essa coisa de triangulação, de tabela pelos lados tal, eu imagino que tenha também a participação do Loz, que aliás dizem está sendo preparado para ser o futuro técnico do Corinthians quando o Carille deixar a equipe de Parque São Jorge. O Carille que analisou mais uma vitória corintiana. Um resultado assim muito grande mesmo. A gente tem uma preocupação como comissão quando você ganha um jogo grande de uma Libertadores fora, como é que é a preparação do teu time para um jogo seguinte, 11 horas da manhã, onde você muda tudo. São detalhezinhos assim que nós nos preocupamos muito. Mas o time teve muita maturidade, rodar a bola, seguramos a pressão do Paraná nos primeiros minutos, que ia ser natural isso. Nós já imaginávamos que ia acontecer isso daí, a gente teve, depois começamos a trabalhar a bola, e os 4 gols que nós fizemos foi de bola trabalhada, de construção, de chegada, de lado oposto, enfim, tudo aquilo que a gente trabalha tanto e exige dos jogadores. E ontem eu comentava com o Zé Boquinha durante a transmissão, parece que o Corinthians esqueceu o Arana, hein? O Sid Clay tá jogando muito, Salgueiro. Que golaço que o Sid Clay fez, né? Ele tem as suas deficiências na marcação, e o Arana tinha também, mas no meio campo para frente ele tem a mesma qualidade do Arana, ele vai muito bem, ele fez um golaço, ontem ele engatou uma segunda ali, ele parou dentro do gol. Foi um golaço, realmente, o menino mostra muito talento, ele é um jogador versátil, ou seja, se as coisas complicarem no meio do jogo, ele pode ser improvisado e jogar no meio, porque no Atlético Paranaense ele jogava também na meia esquerda, enfim. É um jogador coringa, é um jogador que caiu como uma luva nesse time do Corinthians, o que prova também essa parte de análise de jogadores do mercado que o Corinthians tem, né? O Corinthians com dinheiro curto, com o bolso ali realmente no limite, busca jogadores para conseguir dar uma intensidade maior no time dentro da sua realidade, né? Vale destacar realmente que você citou o Osmar Loz aí, e aí as pessoas perguntam, né, mas qual o segredo desse Corinthians dos últimos 10 anos ter conquistado tudo? Como pode? Gente, é o planejamento. Futebol é uma caixinha de surpresa até a página 2. O Corinthians teve pouquíssimos treinadores nesses últimos 10 anos, tem uma forma
de jogar, talvez seja o único clube brasileiro que não vai se adaptar ao treinador para fazer a bola jogar, a bola rolar dentro das 4 linhas. O Corinthians tem um sistema defensivo, um sistema de jogo definido. O treinador que vai chegar e vai assumir aquilo. E o fato de você ter uma sequência de trabalho, o Tite saiu, entrou o Carille, agora provavelmente quando o Carille sair, o Osmar Loz vai ter a sua chance, é a continuidade de um trabalho que é sucesso. Enquanto isso, a gente vê que mesmo com vitória contra o Internacional, já existe burburinho, já existe aquela pressão para cima do Roger Machado. Aí você vai entender, você vai perguntar lá na frente por que o Corinthians está batendo campeão e os outros estão batendo palmas com muito mais dinheiro gasto. É por causa disso, é coisa de planejamento. E olha que o Corinthians não é nenhum exemplo assim de gestão. É que está fazendo o beabá certinho e por isso está batendo campeão todo ano. É verdade. E os gols, né? Ontem, Rodriguinho aos 25, Sid Clay aos 26 do primeiro tempo, Cleison aos 34, Gabriel aos 40 do segundo. À tarde, só para a gente repassar a rodada, né? Ceará 0, São Paulo 0, Fluminense 1, Cruzeiro 0. O gol foi do Pedro aos 3 minutos do segundo tempo. Palmeiras 1, Inter 0, Dudu aos 40 da primeira etapa. O Atlético fez 2-1 no Vitória, Ricardo Oliveira aos 19 e Roger Guedes aos 23 do primeiro tempo. E o Gabriel Contra, aos 42 do segundo tempo, descontou para o time do Vitória. Em Porto Alegre, Grêmio e Atlético Paranaense 0-0. E hoje nós teremos às 8 da noite para fechar a segunda rodada, Sport Botafogo, lá na Ilha do Retiro. Você comentava aí sobre o Palmeiras, então vamos falar do Verdão, que ontem ganhou do Internacional, um jogo com polêmica, né? O Internacional reclama um pênalti que o Lucas Lima teria cometido sobre um jogador do Inter. Teve o gol mal anulado, né, do Leandro Damião, né, que não estava impedido. Enfim, os colorados chiaram. E o Dudu, apesar de ter feito o gol, ele não comemorou, né? E não comemorou porque estava chateado com a torcida e confirmou isso no final do jogo. Foi. Eu sou um cara que eu sou muito emotivo, cara. Eu sempre procuro sempre dar o meu melhor. E às vezes as pessoas não reconhecem. Acho que todo mundo está sujeito a críticas, né? Agora já ofender a gente fica um pouco chateado. E mais chateado ainda porque é alguns torcedores do meu time, né? O time que eu sempre procurei entrar dentro de campo, sempre defender essa camisa com bastante vontade. Mas é assim mesmo. Não quis comemorar por causa disso. Se a gente tiver nos próximos jogos um mau resultado, a gente vai voltar a não valer nada. O Dudu ontem chutou o balde. Foi só empatar 2 vezes, a gente não presta, e agora se não ganhar a próxima não vai valer nada. Tá bravo, Dudu, com razão, Salgueiro? Ele tem a sua razão, mas ele também tem ele é contaminado por um paternalismo que toma conta do futebol brasileiro, que é horrível também, né? Eu lembro que o Dr. Sócrates, o lendário Dr. Sócrates, um dos caras mais inteligentes que eu conheci no futebol brasileiro, ele batia nessa tecla, né? Que tem que parar com o paternalismo do futebol brasileiro. O jogador é tratado como se fosse um bibelô mimado. E aí, num primeiro momento que ele é criticado, ele faz isso, ele faz beicinho, ele não quer comemorar. Ele quando pede valorização e quando ele diz o seguinte, vamos empatar 2, a gente não presta, mas ele está certo, essa cultura do futebol brasileiro é horrível, só que ele não começou no futebol ontem, ele já tem uma caminhada, ele sabe como é que funciona aqui, então ele tem que estar preparado para ser um dos caras que mais ganha no Palmeiras, e aí é um problema dele, ele ganha porque ele tem o potencial dele, perfeito, está certíssimo, agora ele tem que estar preparado para receber críticas também, então tem os dois lados da moeda. Então é aquela coisa, você pode ser profissional, você pode festejar com a torcida e depois na entrevista você chegar e falar o que for. Ele mostrou um repúdio, é fato, mas ele tem que saber que o futebol, a banda toca dessa forma. Você disse há pouco, o Roger está balançando, na sua opinião? Na verdade, balançando todos os técnicos do Brasil, com exceção do Renato Gaúcho e do Fábio Carilli, todos os demais estão balançando, né? O Diego Aguirre mesmo, balançando, o que eu digo assim, é aquela coisa, está sendo observado. O Roger Machado é a mesma coisa. Eu estive no Palmeiras na quinta-feira e passei pelo Allianz Parque, conversei com as pessoas, inclusive encontrei o Mustafa Contursi, que foi um cara que, quando estava no comando do Palmeiras, eu entrevistei inúmeras vezes, batemos um papo, tomamos um café, e nos bastidores do Palmeiras, muita gente criticando o Roger Machado. Então é aquela coisa que eu falo, o Roger Machado para mim é um treinador honesto, um treinador correto, ele está buscando dar padrão ao Palmeiras.
O patamar de cobrança do Palmeiras hoje é grande, porque é na mesma proporção do dinheiro gasto, e aí é muito complicado. E é aquela coisa da convicção no planejamento que você tem na contratação do treinador. Ou você confia nele e vai até o fim, ou você não confia e rompe. Mas se você romper agora no meio da temporada, você complica e bagunça todo o teu planejamento que aconteceu no ano passado. E aí você dá arma para os adversários se darem melhor que você. Então existe esse burburinho para cima do Roger Machado, sim. E é fato que cada partida é uma decisão para esse treinador. Infelizmente, no Palmeiras, trabalhar no Palmeiras hoje, está sendo assim, ele está vivendo com essa pressão. Quando o Roger chegou, eu me lembro que eu disse aqui, e não era por ser o Roger, podia ser qualquer um, né? Qualquer técnico que assumisse o Palmeiras na condição que o Palmeiras tem hoje, seria fundamental ter o controle do vestiário, né? Claro, em todo time você tem que ter, tal, mas num time de estrelas como é o do Palmeiras, mais ainda. E eu disse que se o Roger não conseguisse controlar o vestiário, ele não teria sucesso. Você acha que é isso que está pegando, Fábio? Ou é o lado tático, técnico mesmo, que por enquanto os jogadores não assimilaram? Não, eu acho que é o lado tático, técnico, e é o lado que é muito difícil trabalhar no Palmeiras. Palmeiras tem uma torcida, Lima, que você frequentou muito Palmeiras como setorista, como repórter e como narrador também, agora não é função de narrador. O Palmeiras é aquela coisa, se ele estiver ganhando do Mirassol 2-0 no Allianz Parque e não estiver jogando bem, ele vai tomar vaia dando 2-0. A torcida do Palmeiras é assim. A torcida do Palmeiras ela está acostumada com aqueles grandes times da academia e traz isso no sangue, traz isso no DNA. É muito complicado, eles não valorizam apenas os 3 pontos, eles pegam no pé do time. Então essa pressão existe demais. Então eu acredito que o Roger Machado convive com isso por essa questão mesmo. O time, como o time ainda está longe de ter uma estrutura, de ser uma equipe encorpada que possa realmente vencer e convencer, agora não basta você ganhar por 1-0, 2-0, você tem que jogar bem. Esse é o sentimento do torcedor palmeirense e isso que dificulta mais as coisas ainda. Bom, do lado colorado da história, você acha que o Inter reclamou com razão, o pênalti existiu, o gol foi mal anulado? Sim, o Internacional tem todo o direito de reclamar, o Internacional é mais um a reclamar, na próxima rodada vai ter outro, e assim sucessivamente. Passa o ruim do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do país, é que ele não passa uma rodada sem falar de arbitragem. A gente fala muito pouco de bola rolando e muito de erro de arbitragem, né? O brasileiro tomou gosto por falar de arbitragem e esquece a bola rolando, esquece a emoção do gol, da narração sua, dos gols do Corinthians, que foram narrações maravilhosas. A gente não comenta mais isso. A gente é de uma outra geração que se falava menos da arbitragem e os erros aconteciam. Agora estão mais expostos porque tem mais câmeras, tudo, enfim, né? Mas o Internacional tem todo o direito de reclamar, o Internacional tem todo o direito de entrar com uma representação na CBF, se quiser entrar, o seu presidente vem a público jogar para a torcida, como o presidente do Palmeiras fez há pouco aí na final do estadual, ou seja, os erros vão acontecer. Foi pênalti do Lucas Lima, claríssimo. E por que foi pênalti? Porque foi o Lucas Lima. O Lucas Lima não tem cacuete de marcar, ele foi lá e derrubou o cara, pênalti na cal, não sei porque que o juiz não marcou. É a coisa da interpretação, tem interpretações realmente no futebol brasileiro, que no futebol em si, que são difíceis de marcar, mas tem interpretações que são muito claras, e aquilo foi muito claro, não deu para entender porque que o árbitro não colocou na cal, e o gol foi mal anulado, né? Tá na cara, as imagens mostram, não dá para brigar com a imagem. Então o Internacional tem muito direito de reclamar, assim como o determinado clube da próxima rodada vai reclamar também, porque os erros vão aparecer, Lima. E eles não aprovaram o árbitro de vídeo, então agora vão reclamar o campeonato inteiro. Mas aí também é problema deles, né? Porque todo mundo reclama quando é prejudicado, ok. Mas quando tem a chance de mudar alguma coisa no futebol brasileiro, ninguém muda. Então eu, sinceramente, essa choradeira de dirigente de futebol, para mim, já não me convence. Tudo bem, o juiz errou, acho que o Inter foi prejudicado. Ponto. Agora, dirigente, não sei o quê, isso aí, meu amigo, pode chorar à vontade. Para mim, não pode ser qualquer time, Série A, Série B, qualquer um. O cara que vier reclamar, então, na hora que vocês podem mudar, vocês não mudam nada. Então, quando forem prejudicados, continuem chorando, vai ser assim. E se o Palmeiras ganhou, o São Paulo voltou com 1 ponto lá do Ceará, empatou
com o chamado Vozão por 0-0, né? Um jogo que marcou a estreia do Everton com a camisa tricolor. E o Aguirre não gostou, principalmente da produção ofensiva do time do São Paulo. Eu esperava outra velocidade no ataque, outra intensidade para atacar, porque não é solamente defender, mas aí não estuvimos um jogo como imaginávamos e teníamos bons jogadores em campo, como Cuevas y Nené, y junto con Valdivia, con Everton, buscamos opciones con Reyes apareciendo por derecha. A intención siempre de ganar el juego. Yo no estoy contente por um empate, porque nós vinimos aqui a ganhar. Bom, ele está dizendo aí que ficou frustrado porque tem jogadores importantes como Everton, Valdívia, Cueva, Nenê, mas pelo que você viu ontem, você acha que o Aguirre armou o São Paulo para ganhar ou você acha que ele armou para empatar e quem sabe numa bola ganhar o jogo, Salgueiro? O que você acha? Eu gostei da formação do São Paulo antes da bola rolar e o primeiro tempo mostrou que ele estava certo, o time foi bem. O problema é que quando ele mexeu no intervalo o time caiu de produção. Tudo bem, aliado muito também à postura do Ceará que mudou no segundo tempo, se lançou mais, tomou mais conta, povoou mais o meio campo do São Paulo e dificultou as coisas, mas o Nenê não entrou bem, a bola não chegava, o Everton sentiu, né, a sequência do jogo, ele foi muito acionado no primeiro tempo, foi o grande destaque do jogo. São Paulo fez uma partida muito abaixo, né? No primeiro tempo ainda mostrou lampejos, teve uma formação um pouco mais ofensiva, mas os jogos do São Paulo estão complicados, estão muito abaixo. Há uma evolução muito gradual, muito pequena, né, como time, e isso é muito ruim. De fato aí que dá para elogiar é a postura do Diego Aguirre. Ele é muito sincero, né? Ele foge um pouco dessa postura do treinador brasileiro. O treinador brasileiro, ele na maioria das vezes, pelo menos, ele duvida da sua inteligência, ele adota aquele discurso padrão para realmente tirar a pressão de cima dele do time e joga para a imprensa. O Diego Aguirre não, ele é muito sincero, ele vem e fala, olha, eu não gostei, estou frustrado, o time não jogou bem. Então ele assume uma culpa que seria muito normal. Ele fala para o seu torcedor olho no olho. Então, nesse ponto, é muito legal. Agora, o futebol do São Paulo está muito fraquinho. Está muito fraquinho. Ontem foi realmente um jogo que o São Paulo esteve muito abaixo, teve momentos. E esses momentos, Lima, foram muito ligados ao Everton, o que teoricamente traz uma expectativa muito boa, viu? Traz uma expectativa muito boa desse jogador, de repente, ser uma referência nesse novo São Paulo. Bom, eu falei ontem e vou falar hoje de novo. Eu acho que você alterar esquema tático num time que já está montado, vamos supor, o Renato no Grêmio, o Carille no Corinthians, sei lá, se ele quiser dar uma mexida lá, 4-4-2, 4-1, 4-1, tudo bem, são equipes que o plantel já né, o elenco já está acostumado com o técnico, já sabe o jeito que o técnico quer jogar, então quando você muda taticamente o cara entende. Agora, para um time que está buscando a identidade ainda como São Paulo, que o Aguirre está iniciando um trabalho, perdão, eu particularmente acho que essa história de um jogo você bota 3 zagueiros, no outro você joga no 4-4-2, aí no outro, que nem ontem começou com 3 zagueiros, depois muda de novo por 4-4-2. Eu acho que não é legal, Salgueiro, eu acho que num primeiro momento você tem que dar uma cara para o time. Aí o time se acertou, aprendeu a jogar daquele jeito, aí tudo bem, você começa a fazer mudanças. Agora, essa história de alteração para um time que não tem identidade, não sei se o São Paulo está no caminho certo não, embora eu acho que o Aguirre esteja fazendo um bom trabalho e os números mostrem isso. Ele teve um mata-mata seguido do outro, né, Lima? Cada jogo uma decisão, isso é muito complicado para um cara que chegou, um cara que tem que se adaptar ao clube. Leva de 2, 3 meses, no mínimo, para você conhecer todos os bastidores, o elenco inteiro, acompanhar o treinamento. O São Paulo tem muitos jogadores jovens, talentosos, mais jovens, que oscilam demais. Tudo isso tem que levar em consideração quando você vai trocar um treinador, né? Quando você vai trazer um estrangeiro, principalmente, por mais que o Diego Aguirre tenha referências do futebol brasileiro, tenha jogado aqui, tenha dirigido outros clubes. Mas concordo plenamente com você. Eu acho que num momento
Lima, de começo de trabalho e num time de muita pressão, onde as coisas não estão acontecendo já há algum tempo, vai naquela chamada bola de segurança, né? Que nem no bilhar, você vai naquela bola de segurança, você não ousa muito, busca primeiro definir os 11, arruma a sua defesa e depois você tenta dar um pouco mais de intensidade do meio campo para frente, ou seja, agora você vai mudando as peças o tempo todo, daí não dá, você tem cruzamento, você dá um nó na cabeça dos jogadores, você acaba não sendo compreendido, e tem aquela coisa também que eu ainda não constatei no São Paulo, mas que a gente vê pela experiência no futebol. Essas mudanças, às vezes, causa um certo repúdio por parte dos jogadores que daí falam, olha, não quero mais brincar, não vou mais porque não dá, né? Eu não tenho um time, o jogador às vezes acaba também torcendo o nariz. Eu acho que estou com você. É difícil de dar resultado. O São Paulo gradativamente vai crescendo um pouquinho, mas poderia estar num patamar maior se tivesse pelo menos 11 jogadores definidos. Bom, pelo menos uma boa notícia aqui, um exame inicial, né, realizado ainda em Fortaleza, não detectou fratura no pé esquerdo do Rodrigo Caio. Então, essa é uma boa notícia. O Rodrigo ontem saiu chorando, ele sentiu um estalo no pé esquerdo, e aí falou até para o médico, para o Dr. Sanches, olha, eu acho que eu quebrei o pé e tal, mas pelo menos a princípio não é fratura, ele ainda vai fazer uma ressonância magnética, né, quando o São Paulo voltar aqui para a capital paulista, mas menos mal, até porque o Rodrigo Caio jogou bem ontem, aliás, toda a zaga do São Paulo jogou muito bem, principalmente na chamada bola jogada aérea, né, e o Rodrigo vive aí a expectativa dele de jogar uma Copa do Mundo. Mesmo que não seja como titular, ele tem a expectativa de estar no grupo da seleção e seria muito triste, né, para ele uma fratura a essa altura. E aí eu já ia começar a achar que o Castelão tem alguma mística, né, porque foi lá que o Neymar tomou aquela entrada do colombiano que o tirou da Copa, né, Salgueiro? Poxa, pelo amor de Deus, né? Um estádio tão bonito daquele, com um povo tão legal, quer dizer, o estádio ontem estava com um bom público. Eu fico feliz pelo Rodrigo Caio e por qualquer outro jogador, né? Você vê um jogador, um atleta sair de campo lesionado, é muito triste, o esporte às vezes apresenta isso, é muito ruim. Eu não acho que o Rodrigo Caio tenha futebol para ir para uma Copa do Mundo, assim como eu acho que o Fagner é um bom jogador, o lateral do Corinthians, mas também não é de nível de Copa do Mundo. Mas aí é uma questão do Tite, é uma questão de escolha. Você citou bem algo que a gente tem que citar, a gente tem que ressaltar, Lima, a postura defensiva do São Paulo ontem foi muito boa, o time jogou muito bem, não que o Ceará tenha pressionado muito, mas no segundo tempo o Ceará conseguiu dar uma intensidade maior e pressionar um pouquinho, e a equipe do São Paulo teve um sistema defensivo muito compacto, isso é importante, porque eu citei há pouco, né? Se você arma um sistema defensivo bem, bom, de forma eficiente, você começa a dar uma estrutura como time à sua equipe, aí você pode conseguir ter uma equipe competitiva lá na frente. Então o São Paulo está no caminho certo, o Rodrigo Caio foi muito bem. Agora eu quero só destacar uma coisa que eu ia falar ontem durante a transmissão e acabou não dando, porque o jogo estava movimentado, principalmente no segundo tempo. A gente critica muito, o São Paulo gastou muito dinheiro de forma equivocada nos últimos tempos, a gente pode citar vários jogadores. Agora, teve uma contratação pontual que ele fez, que é um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro hoje, que se chama Arboleda. Esse jogador é muito eficiente, ele é muito bom. E ele é uma das estruturas desse sistema defensivo do São Paulo. É aquele cara que individualmente se sobressai, e ele se sobressai no conjunto também. Com ele, no sistema defensivo, todo o sistema defensivo cresce. É mais ou menos como o Balbuena no Corinthians, é o Arboleda no São Paulo. Bom, e um jogo que chamou muita atenção ontem, pela dramaticidade, foi Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. O Fluminense teve o Gilberto expulso logo a 15 minutos, aliás, uma expulsão justa, né? Ele deu uma voadora no Sassá, ele foi tentar pegar a bola, ergueu a perna, pode até ser que ele não acho que ele tenha sido maldoso, que ele quisesse quebrar o Sassá, mas ele levantou a perna, né? Acertou o rosto do Sassá e acabou sendo expulso. E aí virou um drama para o time do Fluminense, que conseguiu ainda fazer um gol no começo do segundo tempo com o Pedro. Aliás, esse menino vem brilhando com a camisa do Fluminense, fazendo gols decisivos para o tricolor carioca, e realmente a torcida do Fluminense, ela também costuma pegar muito no pé do seu elenco, mas ela tem quando o time vai bem e tal, supera, ela chama o Fluminense de time de guerreiro, tem até uma musiquinha lá, time de guerreiro e tal, e ontem foi isso, né? Foi realmente uma vitória
da superação do time do Fluminense, e o Abelão falou sobre isso no Maracanã. Muito bom é que nós tivemos um jogo de duelo, de muita competição, contra uma grande time, muito bem dirigido. Soubemos sofrer, tivemos uma característica de competição de correr, dar mais 5% daquilo que podia. Aí tu pensa em 10, são quase 50% para superar a inferioridade numérica, mas os jogadores tiveram leitura, e foi uma vitória então para nós importante. Foi importante mesmo. Do outro lado, Salgueiro, que semana pro Mano Menezes, hein? Não conseguiu ganhar na Libertadores, empatou lá no Chile, 0-0, continua só com 2 pontos na Libertadores e está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein? Um começo de Brasileirão que vai ter que ser de superação para o Cruzeiro, e eu não falo só de começo de Brasileirão, não, começo de temporada, né? Uma temporada que se acenava muito boa para o Cruzeiro, e eu não retiro os elogios que eu fiz ao time do Mano Menezes. Habilidade meio fora de hora no início da temporada, depois de ganhar um estadual sobre o maior rival e da forma que ganhou, então chama atenção. Agora, por outro lado, e o Abel Braga deu a entrevista, você mostrou aí, você exibiu aí o áudio, a vitória do Fluminense, com a dramaticidade que aconteceu, da forma que foi conquistada, é aquela vitória para encorpar um time jovem, um time que o Abel Braga está tentando dar uma cara, que tem esse menino Pedro, que é muito bom jogador, é mais um cara que brota nesse Fluminense, e um Fluminense que jogou recentemente com o Corinthians aqui, não fez mau jogo, é que o Corinthians faz muito bons jogos, mas ele conseguiu encarar o Corinthians de igual para igual, um Fluminense que pode crescer no campeonato, principalmente escorado em vitórias com essa dramaticidade. É o típico 3 pontos que encorpa o time. E vai ter o São Paulo domingo, no Maracanã. É um confronto interessante dos tricolores, hein? Interessantíssimo, e aquela coisa, né? É uma pedreira também para o São Paulo, porque assim, por mais que o São Paulo, e até se você fizer um comparativo, o São Paulo tem mais jogadores talentosos do que o Fluminense, né? O Fluminense não tem um Cueva, o Fluminense não tem um Nenê, apesar do Nenê ser um cara mais experiente, já está numa descendente, mas é um cara que sabe jogar. Até jogadores, outros demais jogadores, né? Arboleda, Rodrigo Caio. Agora, como time, eu vejo o Fluminense num patamar acima do São Paulo. Principalmente se o Diego Aguirre optar por mudar 2, 3 jogadores, aí complica todas as coisas para o jogo do Maracanã. Então, esse é um duelo realmente que vale a pena dar uma olhada, e eu, sinceramente, eu vejo o Fluminense com um patamarzinho acima do São Paulo. Vamos então virar a página? Semana importante no futebol internacional. Vamos começar aqui pela América do Sul. Nós teremos jogos da Libertadores da América. Por exemplo, amanhã o Santos, às 9h30 da noite, recebe o Estudiantes na Vila Belmiro. Na quarta-feira, 2 brasileiros em campo, Boca Juniors e Palmeiras em La Bombonera, 21h45. No mesmo horário, Santa Fé recebe o Flamengo lá na Colômbia. E na quinta-feira, Cruzeiro e Universidade de Chile, às 7h15 da noite. E às 9h30, o Vasco da Gama recebendo o Racing. Que semana dura para o futebol brasileiro, hein? Se a gente analisar aqui, teoricamente, o que teria uma missão não fácil, mas menos difícil, seria o Santos, que ganhou do Estudiantes fora e vai jogar em casa. Porque Palmeiras em La Bombonera, Flamengo na Colômbia, o Cruzeiro e o Vasco, mesmo jogando em casa, né, contra adversários duros, como Universidade de Chile e Racing Clube. O que você pode falar dessa semana dos brasileiros na Libertadores? Cruzeiro, Vasco e Flamengo jogam partidas decisivas, né? Porque o Flamengo está líder do grupo 4 com 5 pontos, mas é uma liderança meio ilusória. A tabela para o Flamengo vai ser complicada nesse retorno de Libertadores, então o Flamengo vai ter uma parada dificílima. E o Cruzeiro e o Vasco a gente já sabe, já falamos sobre isso, são duas equipes que correm muito risco de não passarem da primeira fase da Libertadores. Já o Palmeiras que joga com o Boca Juniors, teoricamente pode administrar um pouco melhor essa partida, né? E o próprio Santos que vai jogar realmente, mas é uma parada difícil também. É uma semana complicada, é uma semana de Libertadores, é uma semana com a cara do torneio continental, realmente de jogos duros,
jogos pegados, e mesmo aqueles jogos mais tranquilos, de repente, em casa, mas são adversários que têm uma pegada diferente. O futebol sul-americano é muito complicado, né? É uma pegada totalmente diferente do que a gente vê aqui no Campeonato Brasileiro, do que a gente acompanha nos nossos plantões da Liga dos Campeões, da Champions, nossos plantões da Liga Europa. Enfim, é uma rodada que promete demais, mas é uma rodada que pode ser decisiva para alguns clubes brasileiros, principalmente Vasco e Cruzeiro, né? Eles têm a obrigação de vitória, Lima. Bom, tem emoção na América do Sul e tem emoção na Europa também. Amanhã, fica o convite, hein? Amanhã, na quarta, na quinta. Amanhã tem plantão da Champions aqui na Rádio Futebol Clube, 15h45, Liverpool e Roma. Na quarta-feira, também às 15h45, plantão da Champions para Bayern de Munique e Real Madrid. Que jogaço! E na quinta-feira, plantão da Liga Europa, Olympique de Marselha e Salzburg, Arsenal e Atlético de Madrid, outro grande jogo do futebol europeu, com aquele jeito que você já se acostumou, com muita informação, muita opinião, muito detalhe, muita curiosidade no momento em que os jogos acontecem, e serão jogos realmente de tirar o fôlego. Todo mundo está falando, evidentemente, de Bayern de Munique e Real Madrid, mas nunca é demais lembrar que Liverpool e Roma já fizeram uma final de Champions. Na época não era Champions, era Liga dos Campeões da Europa em 83 e 84. São camisas pesadas também do continente europeu e nós teremos grandes jogos. Não vejo a hora de começar esses jogos, Salgueiro, e você? É verdade, Lima. Aí é um privilégio, né? Você poder acompanhar esses jogos, você poder trabalhar com esses jogos, analisar, trazer todas as informações dos nossos plantões da Champions e da Liga Europa. Muito legal, são grandes clássicos, né? Mundiais aí. Então, sem dúvida, é uma semana recheada, né? De Libertadores, de plantão da Liga dos Campeões, de plantão da Champions. Olha que semana maravilhosa, hein? E tem também, na programação da Rádio Futebol Clube, quarta-feira, 19h30, Copa do Brasil, Vitória e Corinthians, a estreia do Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão paulista, começou bem o Brasileirão, está bem na Libertadores, né? E vamos ver qual vai ser o desempenho do time do Carille também na Copa do Brasil. Grande abraço, hein, Salgueiro? Até a próxima. Estamos finalizando mais uma edição do Breakfast News. Até a próxima, Lima. Você ficou sabendo aqui os detalhes do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Champions, do vôlei feminino. Está tudo aqui. Grande abraço, muito obrigado a você que é apaixonado por esportes, você que curte as nossas páginas através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você que nos ouve pelo www.radiofutebolclube.com.br, no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Você está sempre com a gente. A qualquer momento na nossa programação tem o Click Time, às 18h o Upgrade, com informações do futebol brasileiro e também internacional, e às 19h o Fora do Campo, o nosso programa de debates de toda segunda noite quando não há futebol. E se você não conseguiu acompanhar toda essa edição do Breakfast News, não tem problema. A nossa programação fica toda arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, onde você quiser e como puder. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.